Desde que eu cheguei aqui no Com Deus Tem Jeito, e uma coisa muito linda que a gente vê entre os 2 dias, o dia de ontem onde nós encontrávamos aqueles irmãos, onde a gente encontrava aquele Emanuel com um rosto, uma história, como você também estava um dia ferido pelo pecado, ferido pelas dificuldades, as lutas da vida, as dores desse mundo. Quem aqui já viveu alguma dor na sua vida? Levanta o braço e diga eu. Eu também. E ontem a gente acolhia esses irmãos. Esses irmãos às vezes nem queriam passar muito tempo aqui sentado na cadeira não, ficavam ali deitados. A gente ia ao encontro deles, eles vinham, voltavam, aquela dificuldade. Alguns já vieram de coração muito aberto, estavam aqui, e a gente viu o rosto deles, tantas vezes desfigurado. E hoje, nós estamos aqui com irmãos que já viveram um processo, acabei de conversar ali com o pessoal de São Miguel Paulista, o pessoal que está... estão ali os 4, é aí, gente. Um deles é o mais novinho, né? Que na verdade é o que tem a barba branca, enfim, né? Ele chegou há 1 mês e meio na casa e está vivendo todo esse processo de conversão e de conhecimento de Deus. Outro já tem ali seus 6 meses. E a gente vai vendo o rosto transformado pelo amor de Deus. Quando eu tive a minha experiência com o amor de Deus, eu tinha 15 anos. E eu tenho uma grande diferença nas minhas fotos de quando eu tive minha experiência com o amor de Deus e depois dessa experiência com o amor de Deus. O meu antes, eu não tive uma vida marcada, talvez, pelas drogas, por alguma situação que o mundo olharia como muito grave. Mas eu me sinto um filho pródigo, alcançado pelo amor de Deus. Ali, eu não sorria nas fotos, as minhas fotos eram todas assim. Eu não conseguia abrir o sorriso. Depois de alguns anos é que eu notei que depois do acampamento de jovens que eu fiz e que transformou a minha vida, eu comecei a sorrir nas fotos, eu comecei a mostrar os dentes. Parece que acontece isso com a nossa vida. Quem aqui, se olhando no espelho, se sente uma pessoa muito diferente depois que Deus entrou na sua vida, levanta o braço. É assim que Deus vai transformando a nossa história. E o tema dessa pregação de hoje é a perseverança. Qual é o tema dessa manhã? A perseverança. Eu sou o Padre Vitor, da Comunidade Católica Shalom. Tenho 1 ano e pouquinho mais de 1 ano e meio de padre. Sou novinho, né? Na vocação, graças a Deus, mas já tenho 15 anos de vida missionária na Comunidade Católica Shalom. E a cruz de Cristo um dia alcançou a minha vida. Eu era um pobre que não conhecia o amor de Deus. Mas eu queria começar lendo um trecho das Sagradas Escrituras, que inclusive é o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus ele encontra uma pessoa chamada Nicodemos. E com Nicodemos, a gente não vai ler esse trecho, Jesus diz uma coisa que é muito bonita e que aconteceu na sua história e na minha história também. Jesus diz assim a Nicodemos: Nicodemos, só é necessário uma coisa para a tua vida. É necessário que você nasça de novo. Aí Nicodemos fica meio confuso e diz: Jesus, como é que uma pessoa faz para entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus fala aquelas palavras que tocam profundamente o nosso coração. É necessário nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. E nós chegamos nesse trecho, onde Jesus diz assim a Nicodemos: pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Você pode olhar para Jesus crucificado, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E nessa palavra, a gente vê um Deus que se decidiu por nós.
São Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: foi com efeito, quando ainda éramos pecadores, fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente, diz São Paulo, alguém se disponha a morrer por alguém. Mas Deus demonstra, na verdade eu pulei aqui uma partezinha. Dificilmente alguém dá a vida por um justo, diz São Paulo. Por um homem de bem, talvez alguém se disponha a morrer. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, Deus demonstra o seu amor para com você, pelo fato de que Jesus Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Palavra do Senhor. E essa palavra, ela esconde um segredo do Com Deus Tem Jeito. O grande segredo aqui do Com Deus Tem Jeito se esconde na abundância do amor de Deus. A abundância do amor de Deus, ela vai entrando na nossa vida e na nossa história, e nós nos sentimos amados lá na lama do nosso pecado. Tem gente aqui, ontem o Cosme até ele falava na adoração, achava bonito. Cosme dizia assim: tem gente que não está no fundo do poço não, está depois do fundo do poço. Teve um irmão que eu encontrei ali, do pessoal de São Miguel Paulista, que disse assim: eu já estava a ponto de desistir, eu saí de casa e eu fui morar na rua, porque morando na rua pelo menos eu não fazia a minha família sofrer. Ontem eu conheci um Emanuel que se chamava Marcos, o pessoal da Obra Lumen entende a linguagem, né? E esse homem, eu encontrei ele ali naquela escada, chamei ele: deixa eu lavar teus pés. E o Marcos foi, né? Papai, esse padre eu tinha negado para umas 2 pessoas, eu acho que é porque eu era padre. Aí ele ficou com vergonha, né? Tem gente que tem vergonha de padre, que o padre de Sé diz, né? Eu me aproveito disso para evangelizar. E eu fui pegar o Marcos, trouxe o Marcos até aqui. O Marcos está agora, chegou ontem na Fazenda da Esperança. Glória a Deus, a esperança entrou na vida do Marcos. E bem aqui, enquanto eu lavava os pés do Marcos, o Marcos me dizia: padre, eu quero ser um orgulho para a minha família. Padre, eu tinha desistido, mas eu sinto que eu posso renascer outra vez. Aí eu dei um abraço nele, ele começou a chorar, rezei por ele, e eu disse: Marcos, vai dar certo. Você vai vencer, Marcos. Com Deus tem jeito, né? Está aqui escrito em todo canto, até na nossa camisa. E o Marcos, ali chorando, ele: vai dar certo, padre, eu vou conseguir outra vez. Um dia, nós éramos pobres pecadores. Eu não conheço a sua história. Eu não sei os detalhes da tua vida. Teve gente aqui que morou na rua. Teve gente aqui que entrou no crack. Teve gente aqui que, envolvido nas drogas, foi perdendo tudo que possuía. Tem gente aqui que não viveu alguns flagelos dessa vida, mas que, se não fosse o resgate de Deus, naquele exato momento da sua história, você talvez fosse o homem que tivesse se perdido de forma mais brutal nesse mundo. Teve gente aqui que se perdeu pelo flagelo de prazeres desenfreados. Teve gente aqui que, como o filho pródigo, comeu a comida que os porcos comiam, só para poder saciar a sede do coração. Uma pobreza tal que se chama a falta do amor de Deus. Essa é a verdadeira pobreza. Todos nós somos pobres de algum modo. Todos nós. Existe a pobreza material. Quem aqui já sentiu fome alguma vez? Levanta o braço. Quem aqui já sentiu a dor da pobreza material na sua vida? Levanta o braço. Mas tantos de nós também vivemos a pobreza de uma vida sem Deus. A pobreza do espírito. Ou a pobreza de uma vida de pecado. Porque o pecado é assim. O pecado, ele dá um prazer para a gente momentâneo, se aproveita da gente, e o que acontece com a gente? Ele se utiliza de nós, gasta a nossa vida e depois nos abandona. E a gente precisa de mais no outro dia.
E a gente precisa de mais na outra semana. Você, meu irmão, minha irmã, que estão aqui nessa manhã, já experimentaram do que é a fome de Deus, do que é a fome do amor de Deus, do que é a fome de uma vida sem Deus. E para esse lugar, Deus não deseja mais que você retorne. Cristo, flagelado hoje na festa da exaltação da Santa Cruz, deseja nos enviar uma mensagem do seu amor. Sim, porque a cruz de Cristo, eu nunca vi em outro lugar, senão na igreja, uma exaltação da cruz. Porque a cruz, sem Jesus Cristo, sem o mistério do amor de Deus que deu a vida por mim e por você, seria apenas sofrimento e dor. Mas na festa da exaltação da Santa Cruz, o que é que nós exaltamos? Simplesmente a cruz da dor? Não. Um Deus que deu a vida por mim e por você. Um Deus que foi capaz, aqui em cada chaga de Jesus, em cada ferida de Jesus, em cada espinho que entra na sua cabeça, a tua ferida é assumida também. O teu pecado é assumido também. A tua fraqueza, ela vai sendo assumida e redimida e salva. Você sem Deus não conseguiria sair. Sim, é verdade isso. Só a graça de Deus pode fazer o milagre de uma vida nova. Sem Deus, você pode até passar um tempo, mas depois cai de novo. Mas em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, você morre e ressuscita outra vez. Você é capaz de ser santo. Você é capaz da vida nova. Você é capaz da batalha pela sua vida. A palavra de Deus, ela tem muitos momentos que fala da preciosidade da vida. Lá no livro de Isaías, ele diz que a nossa vida, ela é preciosa aos olhos de Deus. Eu te aprecio e te amo, troco reinos por ti. São Paulo, a gente acabou de ler, quando você ainda era um pobre pecador, Cristo deu a vida por você. Sim ou não? Sim ou não? Estão ficando mais fracos, no meio da pregação. Cristo deu a vida por você quando você ainda era fraco, sim ou não? Sim. Agora eu senti a força. Não é para cair não, viu? É para ser cada vez mais forte. E São Paulo, ele diz assim: portanto, queridos irmãos, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. Nem entregueis os vossos membros, os vossos corpos, como armas de injustiça, ou seja, o pecado. São Paulo, ele diz: meus irmãos, vocês já nasceram, vocês já receberam o abraço do Pai das misericórdias, não vale mais a pena viver uma vida de pecado. Vocês já sabem a tristeza que o pecado faz na vida de alguém, vocês já sabem como é a fome de Deus, como é a fome material, mas mais brutal que esta até mesmo, é a fome do amor de Deus. E São Paulo continua: vocês já morreram para isso. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, a serviço de Deus, provindos dos mortos. São Paulo não esquece de onde ele mesmo tinha vindo. Assim como você, tantas vezes, para ter força para perseverar, você vai lembrar de onde Deus te tirou. Eu me lembro de onde Deus me tirou. Eu talvez não tenha a história que vocês têm, mas eu me lembro daquele dia em que eu cheguei em casa, estava todo mundo fora de casa, meus pais, minha família, meus irmãos. Eu tinha namorado naquele dia, tinha ido para o cinema com a minha namorada, meus amigos, tinha vivido um dia feliz. Mas afastado de Deus, eu cheguei em casa e me bateu um desespero, até mesmo um vazio interior enorme, porque me faltava alguma coisa que tivesse sabor de eternidade, me faltava um amor que fosse eterno. E naquele dia, à noite, eu me lembro de uma oração que eu fiz. Eu me ajoelhei, eu mudei os canais, fiz várias coisas para tentar encontrar alguma coisa que me saciasse. Eu me ajoelhei na minha cama e disse: Senhor, se você existe, eu não tinha tanta certeza,
E se a vida é mais do que isso, me mostre, eu estou aberto. Provindos dos mortos, oferecei os vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará. Vamos repetir isso aqui. E o pecado não vos dominará. Vamos repetir. E o pecado? Porque não estáis debaixo da lei, mas sobre a graça de Deus. Nesse dia, meus irmãos, Deus, Ele não quer mais somente falar da história do teu resgate. Deus não quer mais somente falar da tua vida velha, mas Ele quer te inserir na vida nova. Já já a gente vai lá no santuário do Pai das Misericórdias. Lá existe um mosaico belíssimo. E nesse mosaico, a gente vê o Pai das Misericórdias que abraça o filho pródigo. E abraçando o filho pródigo é um abraço apertado, que o pai quase não solta. Na história do evangelho do filho pródigo, que tantas vezes, todo mundo conhece? Quem conhece a história do filho pródigo, a parábola que Jesus contou? A vida nova, meus irmãos, é não sair desse abraço. A vida nova não é ser abraçado por Jesus e voltar para a vida. Já recebi o abraço, vou continuar. Não. A vida nova é exatamente nunca sair do abraço do Pai das Misericórdias. Qual é o segredo, Padre Vitor, para a perseverança na vida? E isso aqui não serve só para quem chegou a um mês. Isso aqui não serve só para quem está na vida missionária, talvez até há um ano. Serve para mim, que sou sacerdote, inclusive. O grande segredo para não perder a felicidade é não sair do abraço do Pai das Misericórdias. Nunca deixar este abraço, nunca permitir que nada me roube. Meus irmãos, vocês já deixaram a vida velha com as suas paixões, com seus pecados, com aquela perdição, como Marcos, que ontem teve seus pés lavados aqui, que não desejava mais fugir da sua família, mas que desejava voltar para a sua família como um homem novo, restaurado. Marcos até me pediu, eu nem consegui realizar, mas com a graça de Deus, lá na Fazenda da Esperança, já deve até ter feito. Ele disse: padre, me arranje uma máquina para eu poder me barbear, que eu quero mudar até minha aparência. Mais ou menos isso que ele me disse. Eu quero mudar até o meu jeito. Eu quero mudar até minhas vestes. Eu quero mudar inteiramente a sede da santidade, a sede da vida nova. Porque a verdadeira felicidade, meus irmãos, é assim. Ela foge quando a gente quer abraçá-la, quer encontrá-la em qualquer prazer momentâneo. Mas ela se deixa encontrar por quem se abre à graça de Deus. Hoje, Deus deseja te impulsionar à perseverança de uma vida nova. A perseverança de todos os dias. Quem são os santos? A gente chega diante da imagem dos santos e pede uma graça a eles, porque eles são exemplos. Os santos, nós não adoramos os santos, a gente sabe disso, mas nós olhamos para o exemplo dos santos e dizemos: eu também posso ser santo. Qual é o segredo dos santos? É ter vivido tudo perfeitinho? Não. O segredo do santo é nunca ter saído do abraço do Pai. O segredo do santo é sempre ter lutado para nunca se afastar do amor de Deus. E eu quero dar um segredo da perseverança aqui para vocês, que eu experimento na minha vida todos os dias. O grande segredo da perseverança é que ninguém é santo sozinho. Vamos repetir isso? Ninguém é santo. Vamos repetir a frase inteira. Ninguém é santo sozinho. Ninguém é santo sozinho, porque primeiramente, só com Deus tem jeito. E a tua perseverança, o segredo da felicidade de todos os dias na tua vida, é nunca deixar Deus de lado. Sozinho, você é frágil. Com Deus, você sempre vai vencer. A perseverança significa essa luta pela conversão.
Você pode até inclusive pensar que você, até o fim da sua vida, até o céu, você é um eterno filho pródigo de Deus. Um eterno filho pródigo. Ora, quantas vezes você vai necessitar da confissão? Quantas vezes a graça de Deus em uma adoração ao Santíssimo Sacramento vai te dar força de novo para lutar? O amor custa. A felicidade tem também o seu custo. Para amar de verdade é necessário sacrifício. Muitos aqui têm uma experiência de amor com a sua mãe, por exemplo. A sua mãe, que não desistiu de ti. Quanto a tua mãe sofreu. Sim ou não? Mas não desistiu. E aquele sofrimento valeu a pena. A cruz que a tua mãe carregou, às vezes até por conta de você, se não foi porque você se perdeu, pelo menos na gravidez ela sofreu, né? A tua mãe, ela viveu uma cruz que chegou até a ressurreição. A vida que vale a pena é uma vida que é uma cruz, muitas vezes, que leva até a ressurreição. A perseverança é essa escolha por Deus. A Bíblia, ela é cheia de exemplos de pessoas que perseveraram. O cego Bartimeu, por exemplo, no Evangelho, o que é que os discípulos dizem ao cego Bartimeu? O cego Bartimeu, com a sua fraqueza, com a sua cegueira, os discípulos chegam até ele e dizem: coragem, o Senhor te chama. Zaqueu, um impuro que tinha se perdido na vida. Jesus diz para Zaqueu: hoje a salvação entrou na tua casa, Zaqueu. A samaritana, é Jesus que pede à samaritana: dá-me de beber. Mas na verdade se escondia ali o grande segredo da vida dela. Era ela que precisava beber da água viva de Jesus. O próprio São Paulo, na descrição da sua conversão, ele diz assim: eu caí do cavalo. E tem um versículozinho que eu amo de São Paulo, que ele diz assim: quando eu encontrei a Deus, não resisti. Esse é o segredo, meus irmãos, da perseverança. Ninguém é santo sozinho. Você precisa de Deus para que até o fim da sua vida você possa ser feliz de verdade. E aqui entram os segredos de Deus. A Santa Igreja Católica, ela traz esses segredos de Deus, que são os sacramentos, para que você nunca se afaste de Deus. O segredo da Eucaristia. O segredo de quem recebe o pão vivo. Existe um santo chamado Santo Efrem que diz assim: quem comunga de Jesus Eucarístico se alimenta de fogo. E ali, quando o teu coração estiver morno e você quiser desistir, a Eucaristia vai ser o fogo para o teu coração. E se eu cair, Padre Vitor? O segredo para ser santo é nunca ficar caído, mas sempre se levantar. E você vai ter a confissão, quantas vezes for necessário. Padre, mas quantas vezes eu pecar? Eu posso me confessar? Quantas vezes você quiser. E ali você recebe a força de novo, para poder se erguer para uma vida nova. E assim os sacramentos vão acontecendo. Existe um irmão da comunidade católica Shalom, que era um irmão de rua que nós encontramos nas ruas de Fortaleza. A história desse irmão é que ele, um dia, depois de muita oração e de muita amizade com ele resolveu ir para a nossa casa, que se chama Casa São Francisco. E ali ele começou a viver uma vida de conversão. Foi vivendo um processo de reinserção na sociedade, deixando os seus vícios, deixando as suas tantas misérias que ele trazia e lutando, né? Claro, lutando todos os dias. Esse homem, ele lutou tanto que ao sair ele começou a trabalhar, passou no vestibular em primeiro lugar, olha só, e não foi de uma universidade particular não, foi da universidade pública. Esse homem conheceu a assistente social, rapaz, olha só, e casou com ela. E esse homem hoje, ele é diácono permanente da Arquidiocese de Fortaleza. Um irmão de rua, que hoje é casado, tem um emprego muito digno,
e hoje é diácono da Igreja Católica, e não só recebe o pão da Eucaristia, mas entrega o pão da Eucaristia a tantos. Dê uma salva de palmas para esse testemunho. Mas esse testemunho, ele não é um testemunho para ficar na história. Agora chegou a sua vez de transformar a história desse mundo. Aquele homem só pôde viver essa história, eu só pude contar esse testemunho aqui, porque ele perseverou. E, inclusive, a santidade, ninguém faz ela sozinho, porque nós precisamos de Deus. Mas Deus nos envia irmãos também. Sim ou não? Sim. Dê a mão para o irmão do seu lado aí. Dê a mão para esse irmão. Agora ergue a mão desse irmão. Pode erguer. Se ele for baixinho igual a mim, tenha pena dele. Às vezes o pessoal pede para erguer a mão. Se for o Edwin do meu lado, eu tenho que ficar assim, de ponta de pé, né? A gente pode ficar de pé, inclusive, já está finalizando, né? O pessoal já está aqui aperreado, porque eu estou parecendo que vou atrasar. Não vou atrasar. Nós somos santos, vem cá, Camila, assim, unidos como irmãos. E quando eu caí, cai aí, Camila, o meu irmão me ergue. E o grande segredo é nesses momentos apertar ainda mais essa amizade. Pode ficar, não canse não. Teve uma vez que eu, já na vida missionária, eu passei por um tempo um pouquinho difícil da minha vida. Comecei a ficar um pouquinho morno, no deserto, sabe assim. Anos de conversão, eu comecei a ficar mais frágil. Sabe o que os meus amigos fizeram? Eu estava meio fechado, não queria nem sair com eles não. Queria ficar na minha solidão. Sabe esses dias que a gente está meio assim? E esses irmãos, eles foram lá em casa, pegaram, me ligaram e disseram assim, fica de mão dada. Vitinho, era novinho ainda, não era nem padre não. Vitinho, sai de casa e entra aqui no carro. Por quê? Surpresa. Entra no carro. Mas a gente vai fazer o quê? Não, a gente vai só dar uma saída. Mas eu não tenho dinheiro não. A gente já tem o dinheiro para dar a saída. Pode vir também. Aí eu entrei no carro. Eu, cara, o que está acontecendo? A gente está te raptando. A gente vai tomar um sorvete. A gente foi tomar um sorvete. Aí no meio do sorvete eles pegaram e disseram, tu não está legal, viu? E a gente está preocupado contigo. E, porque a gente está preocupado contigo, a gente quer, quando acabar esse sorvete, rezar por ti. Aquilo ali foi tão importante na minha vida, porque ninguém é santo sozinho. E o segredo da perseverança é estar de mãos dadas com Deus, nos sacramentos, nas confissões, na Eucaristia. Está de mãos dadas com Deus, mas está de mãos dadas assim com os irmãos. E quando eu começar a cair, o irmão me ergue. Camila, deve ter força aí agora. E quando eu estiver fraco, na perseverança de todos os dias, eu ergo o meu irmão também. E o grande segredo para que você reconstrua a tua história e a história desse mundo. Você escutou um monte de testemunho aqui, e a gente já está finalizando. Esses testemunhos, agora Deus quer que seja vida na tua vida. E na tua vida, uma nova história vai acontecer. Amém? Amém. Mas é assim, de mãos dadas. O menino já soltou a mão. Que é isso, rapaz? De mãos dadas. E a gente quer, agora com muito carinho, escutar a história de um irmão que vai falar para a gente de como foi a perseverança na vida dele. O pessoal pode sentar, Ricardo? Então pode sentar. Vamos dar uma salva de palmas para o Ricardo, que vai dar um testemunho para a gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, nós que estamos aqui, nós escolhemos a melhor parte. Glória a Deus. Mas nem sempre foi assim, não é assim? Nem sempre foi assim. Deus, Ele é muito louco comigo. Eu fui rezar um pouquinho na capela ali do Santíssimo, antes de vir para cá.
E quando eu sentei, me ajoelhei, na verdade, ali diante de Jesus, me veio aquela frase do Racionais: aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do vigia, não é? E eu não compreendi no primeiro momento. E o Senhor disse assim: vocês poderiam estar mais um dia cantando essa música do Racionais. Aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. Mas nós descobrimos que o vigia que cuida de nós, que nunca tirou os olhos de cada um de nós, é outro. É o Senhor. É Jesus. Que nunca dormiu, que nunca nos abandonou, que caminhou conosco em todos os momentos. E é esse Deus que nós escolhemos hoje, para a honra e glória dEle. A palavra do Senhor, quero iniciar nesse momento breve com uma palavra que fala muito sobre nós. Essa palavra está na primeira carta aos Coríntios, e fala da escolha de Deus. Esse Deus que tem um gosto assim, eu diria, até hoje eu não compreendo porque o Senhor me escolheu. Mas como Santo Agostinho dizia, Deus não foi feito para ser compreendido, mas para ser adorado. E se nós compreendêssemos, não era Deus. Mas nós fazemos parte da eleição de Deus, da sua escolha perfeita. E esse Deus diz assim, escuta essa palavra: vede, pois quem sois, irmãos, vós que recebeste o chamado de Deus. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. Ora, é por Ele que vós sois, em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para essa palavra. Essa palavra, ela fala de mim e de muitos de vocês. Aquilo que era desprezado, aquilo que muitas vezes quando nós vínhamos na calçada, as pessoas atravessavam para não bater de frente. No semáforo era mais fácil levantar os vidros do carro. Mas o Senhor já tinha nos escolhido desde toda a eternidade. Você é sonho de Deus, amado. Você faz parte da escolha perfeita de Deus. Deus tinha um plano na sua história. Até hoje eu não compreendo, como diz, a escolha de Deus. Por que escolheu o Ricardo? Eu venho de uma família católica, onde meu pai é um ex-seminarista jesuíta. Ao sair do seminário, casou com minha mãe, teve 4 filhos, eu sou caçula. Diz que caçula dá mais trabalho, é assim mesmo? Eu não sei. Mas eu dei muito trabalho. Eu passei 17 anos nas drogas. E desses 17 eu passei 7 no crack. E quem chega no crack, conhece bem as ruas, não é assim? É impossível não conhecer as ruas, quem chega no crack. Mas Deus sempre me acompanhou. Eu tinha vergonha de Deus, e como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, após pecar, se escondia de Deus, fugia de Deus, mas eu nunca me escondi de Nossa Senhora. Eu sempre tinha uma prece para ela. Eu não podia ver muito doido, chapado, eu não podia ver uma igreja de portas abertas, que eu entrava lá atrás, me ajoelhava e fazia uma oração. Minha mãe, uma mulher de joelhos dobrados no chão, que dobrou os seus joelhos por 17 anos, e por 17 anos me consagrou à Virgem Maria. E foi ela que me trouxe de volta. Eu aprendi que não dá para voltar para a casa do Pai, sem uma mãe de joelhos dobrados no chão. E se não foi a tua mãe aqui da terra que dobrou os joelhos, saiba que lá no céu, a Virgem Maria, ela que é onipotência suplicante, medianeira de todas as graças, intercedeu para que você estivesse aqui hoje. Quando você entrou na comunidade que você está acolhido, quando você entrou lá na comunidade terapêutica, na casa de acolhimento,
uma profecia começava a se cumprir, mano. Começava a se cumprir uma promessa. Você é uma profecia viva de Deus. Só nós, eu e você, podemos atrapalhar os planos de Deus hoje. Mateus 5,37 vai dizer, diz aí sim, se sim, não, se não. Tudo que passar disso, vem do maligno. Eu aprendi que nós, que trazemos esse espinho na carne, da dependência química, o Senhor, Ele não costuma, Deus pode realizar qualquer milagre, não pode? Sim ou não? Sim. Instantaneamente? Sim. Mas conosco, Ele é um milagre, não imediato, mas imediato. Através dos meios que a mãe igreja dá, através muitas vezes da ciência, mas principalmente da experiência com Deus, porque toda conversão, todo processo inicia a partir de uma experiência pessoal, genuína, verdadeira com o Senhor. E o Senhor, Ele vai fazendo o milagre passo a passo. Não basta começar bem, é preciso ir até o fim. E não é até onde der, mas até o fim, amado. O Senhor fala no seu evangelho, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não dá para ficar em cima do muro. E o Senhor, Ele nos quer por inteiro. Então o Senhor vai dando, vai fazendo milagre através dos meios da mãe igreja. O padre Vitor falou do sacramento da confissão, da Eucaristia, se possível diário, do rosário, da palavra de Deus, da oração pessoal. E o milagre vai acontecendo, e a profecia vai se cumprindo, e a palavra de Deus vai falar em João 15, no versículo 5, aquele que permanece em mim, esse sim produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nada podemos fazer. Cutuca quem está do teu lado aí. Sem Deus nada feito. Sem Deus nós somos só miséria. Mas nós aprendemos que quando nós não tínhamos nada, Deus passou a ser o nosso tudo. E é esse tudo que nós queremos hoje. O Senhor, quando levanta alguém, Ele levanta para algo. Então, quando você botou os pés na comunidade, na Missão Belém, na Aliança de Misericórdia, eu não quero falar os nomes que eu posso esquecer, não é? Quando você colocou os pés, chegou uma promessa de Deus, uma vocação. Chegou alguém que o Senhor já esperava há muito tempo. Nós atrasávamos. E eu quero só rapidamente dizer que na minha última queda, eu estava dentro de uma comunidade chamada Carandiru, lá no Ceará, em Fortaleza. Eu estava há 3 dias fumando pedra e já estava com mais 10 pedras de crack na mão. E quando eu estava ali, 2 ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão, do mestre, com aquela batinha branca, passaram com um rapaz com a Sagrada Escritura, dentro daquela comunidade, e eu ia para o trilho, fumar mais 10 pedras de crack. E aquilo me chamou a atenção. E eu estava, Padre Victor, sedento. A maior fome, a maior sede realmente que nós temos hoje é a de Deus. E eu que nasci num berço católico, olhei para aquelas mulheres e lembrei logo de Jesus Eucarístico. A saudade tomou de conta de mim. E eu puxei aquela mulher, eu disse, vai ter adoração? E ela disse, não filho, vai ter celebração da palavra. Fica com a gente. Eu olhei para ela e disse, não posso, estou no pecado. E quando eu falei aquilo, aquela mulher compreendeu que eu tinha caminhado em entendimento de Deus. E ela pegou no rosário com a outra e começou a interceder. E eu que ia para o trilho, fumar essas 10 pedras de crack com outro irmão, que estava comigo, Marquinhos. Depois de muitos anos, Marquinhos, que Deus o tenha, já fez sua Páscoa. Ainda acolhemos o Marquinhos na nossa comunidade por 2 vezes depois. E quando eu ia para o trilho, as pernas travaram. O Marquinhos ficou dizendo, Ricardo, me chamava de Ricardinho, está ficando louco? Vamos fumar. Eu tirei uma pedra, dei na mão dele, fiquei com 9. A celebração da palavra começou a acontecer. E o momento de maior dor foi o momento que a procissão, a fila da comunhão começou a se formar. As lágrimas desciam e eu não podia comungar o meu Senhor. E Jesus começou a falar no meu coração, vem aqui e coloca essas pedras de uma vez por todas. Vem aqui e coloca a tua vida de uma vez por todas. E o Senhor não falava mais e começou a gritar no meu coração. E eu olhava para aquelas pedras como quem dissesse, mas Senhor, se eu colocar ali, eu não tenho mais para fumar. Mas Jesus venceu na minha história naquele dia. E eu saí do meu canto,
coloquei aquelas pedras no altar e disse para aquelas mulheres que estavam ali, muitas mães na mesma situação, o que é que eu estava fazendo ali? Aquelas mulheres choraram. Naquele dia, eu voltei para a minha casa. E sempre quando eu voltava para casa, 15 dias na rua, 20 dias na rua, uma rede armada, a cena era a mesma, uma rede armada, no meu quarto uma imagem de Nossa Senhora que vertia lágrimas, minha mãe colocava um prato de comida e um copo de água que eu nem tocava, mas quando eu estava a adormecer, mais uma vez minha mãe dobrava os joelhos e me consagrava a Nossa Senhora. Mas naquele dia foi diferente. Deus tinha tirado a minha indiferença, e aqueles meus irmãos que estavam como mortos-vivos, de um lado e para o outro, ali nos trilhos, nos barracos, fumando pedra, o Senhor tirou a minha indiferença. E eu tinha conhecido uma menina, há um tempo atrás, num grupo de oração, toco o telefone de manhã, e minha mãe disse, a fulana quer falar contigo. Eu peguei o telefone, e olhando para aquele quadro da imagem de Nossa Senhora, eu disse, vamos precisar acabar esse caminho que nós estamos fazendo aqui, porque eu vou te fazer sofrer. E ela disse, eu posso te perder até para outra pessoa, mas para o mundo e para as drogas eu não te perco. E eu ganhei uma força, e olhando para aquele quadro de Nossa Senhora que vertia lágrimas, eu disse, eles estão todos morrendo. O Senhor tirou a minha indiferença. E ela disse, já não está na hora de você fazer algo por eles? Ali eu tive uma experiência naquela rede, uma experiência de repouso no colo de Nossa Senhora, e eu quando conseguia, e liguei o telefone na cara daquela menina, e de uma forma extraordinária, minutos depois saltei da rede e liguei para um irmão, que mora aqui em Cachoeira Paulista, Daniel Eric, onde ele estiver, não é? Eu disse para ele, irmão, dia 3 de maio nós vamos começar um grupo de oração, onde estiver um Jesus abandonado, um irmão dependente químico, um alcoolista, um irmão em situação de rua, nós vamos estar, está comigo? Estou contigo. No dia 3 de maio nós iniciamos algo, no quintal da casa da minha mãe, com 6 irmãos dependentes químicos. Quando começou o grupo, um abraçava Nossa Senhora, outro repousava, outro chorava, outro tremia, e Nossa Senhora foi dando sinais. E quando eu não tinha nada para oferecer, porque o que eu podia fazer? Não podia dar nada, estava caído, desfigurado. Mas quando eu não tinha nada para oferecer, a obra Rainha dos Anjos, a qual hoje eu sou fundador, nasceu. Está fazendo daqui a pouco 18 anos de fundação. O que eu quero dizer para você? O Senhor, Ele nos escolheu. O Senhor, Ele te escolheu. O Senhor tem uma missão para você. Uma profecia está se cumprindo. Uma promessa de ressurreição está acontecendo. Eu queria que você olhasse para o crucificado e para a cruz, e nessa hora, né, você levantasse aí para a gente finalizar. O verdadeiro louvor brota à sombra da bendita árvore da cruz. Quem aqui é grato a Deus? Nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, sim ou não? Sim. Nós sabemos. E se hoje nós olhamos para trás, é para louvar e bendizer o Senhor com toda a gratidão de nossas almas. Ele quer algo de nós, e não é pouco. Sabe o que Ele quer? Nossas vidas, oferecidas para Ele. Vamos cantar para finalizar. Eu não entendo um Deus assim, você entende? Eu sei que você sabe essa música. Vamos cantar. Tão louco de amor por mim. Louco de amor por mim. Eu não mereço. Eu não mereço. Sou tão fraco. Porque Ele me escolheu. Ele me escolheu. E para confundir os fortes. Confundir os fortes. Gravou meu nome em sua mão. Em sua mão. Mais uma vez, canta. Eu não entendo um Deus assim. Eu não entendo um Deus assim. Tão louco de amor por mim. Tão louco de amor por mim. Eu não mereço. Eu não mereço. Sou tão fraco. Sou tão fraco. Porque Ele me escolheu. Ele me escolheu. E para confundir os fortes. Confundir os fortes. Gravou o teu nome, filho. Gravou teu nome em sua mão. Em sua mão. Canta, canta, canta para o Senhor. Deus, você me levantou do chão. Enquanto a multidão jogava pedra. Deus, você me perdoou. Deus, você me perdoou.
esse amor, Senhor. Esse amor eu não esqueço. Dá uma salva de palmas para Jesus, é para Ele. Isso é para Ele, faz barulho para o Senhor.